Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Botafogo para cima do Bragantino. Primeiro jogo aí das oitavas de finais da Copa do Brasil. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse vareio de bola do time do Fogão para cima do Bragantino. Esse jogo aí que o Botafogo abriu 2 gols de vantagem para o jogo da volta. Quer saber tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E o Botafogo em casa mostrou competência, um futebol bem envolvente, rápido, dinâmico, proposto pelo David Ancelotti e bateu o Bragantino por 2-0. Copa do Brasil, oitavas de final. Essa é uma fase que vem assustando torcedores de Botafogo e Bragantino. Nos últimos 3 anos, foi por aqui que o Alvinegro deixou a competição. Já os paulistas nunca foram mais longe do que as oitavas. Ou seja, hora de mudar o roteiro, pelo menos para um desses participantes. Apesar do primeiro ataque da noite ter sido do Massa Bruta com Sacha, foram os donos da casa que dominaram as ações ofensivas. Em jogada trabalhada, Montoro aproveitou o passe para abrir o marcador 1-0. Depois da assistência, Vitinho teve a chance de ampliar, mas coube a outro companheiro do setor ofensivo fazer isso. Barbosa iniciou a jogada e correu na área para fazer o segundo. Golaço! 2-0. Na volta do intervalo, a intensidade baixou um pouco. A melhor chance só aconteceu aos 27 minutos. Savarino deixou Arthur Cabral na cara do gol. Cleiton levou a melhor. Natan também desperdiçou a oportunidade do terceiro. O Bragantino poderia ter descontado. Primeiro com Praxedes, depois com o Agostinho Santana. 5 jogos de invencibilidade. Esses são os números de David Ancelotti no comando do Botafogo. 3 vitórias e 2 empates. Mas o resultado desta terça-feira tem um sabor especial. É a primeira vez que o italiano vence, comandando a equipe aqui no estádio Newton Santos. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. É claro que é uma vantagem importante que o Botafogo conseguiu colocar hoje aqui, mas a qualquer momento do jogo de volta, se a gente faz 1-0, o confronto está aberto. Então vamos também considerar isso e trabalhar para que isso aconteça. As equipes se reencontram na próxima semana em Bragança Paulista, com o Botafogo podendo perder por até 1 gol de diferença para depois de 8 anos avançar às quartas de final. Esse Montoro, olha, eu sei que é começo de trabalho, chegou agora, mas é um jogador que me encanta ver jogar, porque ele não desiste da bola, ele aparece muito bem na área, ele tem um bom poder de finalização, é muito jovem. O Botafogo ele perde jogadores importantíssimos, como é o caso do Gregory, mas ele encontra outros ativos também, né, Edu? Não, ativos. O Newton jogou muito bem ontem. E tá chegando o Danilo, né? E ainda chegou o Danilo. Você imagina quando esse time realmente encaixar. Porque a gente vê ainda que o potencial ainda do Botafogo tem ainda muito a melhorar ainda, sabe, Renato? E ontem foi um jogo onde que o Marlon Freitas e o Savarino dita o ritmo do Botafogo. Esses dois jogadores, quando os dois estão dentro do campo, faz a diferença e faz o Botafogo jogar. Então você vê ontem que, olha, o calcanhar do Marlon Freitas colocando, ele está no ataque, está na defesa, e a gente vê ainda que o Botafogo ainda não está ainda da maneira como o David quer, porque a gente espera ainda muito mais do Botafogo pelas peças que trouxeram, né, o John Textor. Mas o Danilo entrando aí, o Danilo ainda coloca o time para jogar, é um jogador que vai ajudar muito a equipe do Botafogo. E o Bragantino, eu vejo que o Seabra conseguiu colocar um estilo de jogo no Bragantino, mas é aquele jogo ainda que oscila muito, sabe, Renato? E esse gol aí do Barbosa não foi um cruzamento, foi um passe. Você não fica feliz quando um zagueiro consegue fazer um gol desses com tanta categoria? Muito, porque
Ele começa a jogada, ele rouba a bola e sai no contra-ataque. Para nós, defensores, Renato, isso é muito gratificante. Primeiro, desarmar o atacante. Segundo, ir lá fazer o gol. Isso é o ápice do zagueiro. Ronaldão, pela sua experiência, 2-0 já é suficiente para a classificação? Tem o jogo de volta em Bragança. Da forma que jogou, né? Se bobear, engolir também Bragança. A gente tá jogando o Botafogo. Agora, vocês estavam comentando aqui, até ó, meu olho aqui encheu d'água. Por que, Rona? Já tá emocionado pelo derby? Não, porque vocês estão falando do zagueiro que desarma, o zagueiro que aparece, o zagueiro que vai pra área. O Kaká. Isso eu não consigo ver no meu time. O Kaká não. No meu time nem sobra, o meu zagueiro sabe fazer. Quando ele faz a sobra, ele dá condição pro atacante fazer o gol. Consegue desarmar? Ele faz a sobra. Desarmar não sabe o que é isso. Desarmar. Corroído pela inveja, Ronaldo. Não, porque o cara desarma aqui no meio da defesa, sai pro ataque e ele ataca um lugar onde ele tá vendo a brecha pra ele entrar no meio. Tá todo mundo marcando, todo mundo óbvio, ele vai naquele. Se é o meu zagueiro, ele já cai. Pede a falta, mata o contra-ataque. Então toca pra lateral, não toca pra frente. Parabéns ao Botafogo que tem esse zagueiraço que vai lá na área para o gol de cabeça. Agora o goleiro era o Cleiton lá, o goleiro do Bragantino. Era o Cleiton. Isso é um chama-gol lascado, tá isso, vendo? irmão. Ai, Rona. De goleiro a gente não vai discutir muito, né? Mas realmente 2-0, um placar bem considerável. Tem o jogo de volta, mas eu concordo com o Ronaldo. Pela atuação do Botafogo, isso leva a crer que a vaga está muito bem encaminhada. E o ano passado, o Bragantino, nessa fase, perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense também, fora de casa. E dentro de casa perdeu de 3-2 pro Atlético Paranaense. Então, para você ver, de repente... Não, se faz um gol cedo, né, jogando em Bragança e tal, já dá uma bagunçada. Mas é que a diferença, começo de trabalho do Ancelotti, né, mas você vê que o Bragantino é um time de toque de bola. É um time que tem mais a posse. E ele trabalhou a transição. Perdeu o gás, Chico. Aula de contra-ataque. Os dois gols, assim, aula de transição rápida. E o segundo gol, o cuiabano, ai, chora coração. Um passe, assim, pro gol. Por isso que eu falei pro Ronaldo que ele tinha que comemorar aquele empate no Rio de Janeiro entre Botafogo e Corinthians. Na jeito que o time titular, a gente vencia esse jogo, Botafogo e bebê lá. Não saberemos nunca. Pessoal, e não para por aí, tá? A galera também do Sport Center trouxe aí a sua análise dessa vitória do time do Botafogo. A gente destaca o Botafogo desde a estreia do David Ancelotti. Com 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, não perdeu, 66,7% de aproveitamento, 4 gols marcados e apenas um sofrido, né, nesse empate contra o Corinthians na rodada do Campeonato Brasileiro em 1-1. Só o gol do Memphis, então. Impressionante em 4 jogos. Cícero Melo está conosco, repercutindo então o Botafogo, que sai em vantagem e me parece que todos estão satisfeitos com o novo treinador aí do Botafogo, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Bom dia a você, às Mares, também ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente torcedor alvinegro, que está gostando sim desse início de trabalho do técnico italiano David Ancelotti. O Botafogo teve ontem um público de mais de 25 mil torcedores no estádio Newton Santos e construiu essa boa vitória no primeiro tempo, com 2 gols de argentinos. Esse garoto Montoro, 18 anos de idade, substituto do Almada, é muito bom jogador. Fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra. E o Alexander Barbosa, outro argentino, também excelente zagueiro, começou a jogada do segundo gol e concluiu de cabeça. É um ótimo zagueiro, um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Foi a primeira vitória do técnico David Ancelotti no estádio Newton Santos. Antes ele tinha tido 2 empates seguidos, contra o Vitória e no último jogo contra o Corinthians. 0-0 com Vitória, 1-1 contra o Corinthians. Olha, vocês deram uma estatística aí de 4 jogos para ele, mas, na verdade, se quiser interpretar diferentemente a estatística, podemos, porque no jogo que foi a estreia dele contra o Vasco, lá em Brasília, ele estava no banco como auxiliar técnico, porque não tinha ainda o registro, né, de treinador, a licença, mas ele já era o técnico do Botafogo. Foi ele que treinou o time nos dias anteriores, foi ele que deu prevenção. Então, na verdade, a gente pode até considerar 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 73,3% de aproveitamento, vamos dizer, estatística não oficial. O Botafogo agora volta a jogar na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo se classifica para as quartas de final com vitória simples, empate, a
até derrota por 1 gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, decisão da vaga será nos pênaltis. Acima de 2 gols de diferença, estará eliminado. Na minha próxima participação, tem uma boa notícia para a torcida do Botafogo. Vai ter estreia, possivelmente, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, domingo no Newton Santos, contra um dos grandes times atuais do futebol brasileiro, a equipe do Cruzeiro. Eu conto quando voltar. Tá legal? Voltamos ao estúdio. Ah, ele gosta de um mistério. Amarrar o storytelling. Será que é no meio de campo? Será que custou caro? O Cícero Melo já... Tô fazendo perguntas. Perguntas. Daqui a pouco a gente vai estragar toda a Exato. Deixa tudo pro Cícero. Perguntando só. Será que é... Até porque, com ele ou não sei quem é, tem o Marlon Freitas. Que tem jogado muito, é um cara muito importante pro Botafogo. Jogou um nome aí, né? Marlon Freitas, assim. O Marlon Freitas é um cara que a gente talvez não valorize tanto quanto mereça no time do Botafogo. É porque quando a gente falava muito desse Botafogo, a gente falava muito do Gregory também, né? Verdade. E aí a figura do Gregory acabou ali em determinado momento chamando mais atenção do que o próprio Marlon. E era justo elogiar também, né? Claro, exatamente. Mas como dupla funcionava muito bem, ontem também funcionou com o Newton, acho que o David ele tá usando esse momento para mexer em algumas peças da equipe, não necessariamente na estrutura. Gosto muito do Cuiabano. Acho que ele dá uma dinâmica ofensiva pro Botafogo que o Telles não dá, mas isso também não tira o bom jogador que o Telles é. Então acho que o David ele consegue enxergar esse Botafogo muito do que o time já entregou na temporada vitoriosa e ainda assim com outras peças fazer um Botafogo muito forte ofensivamente. Porque tem aquela questão de uma memória afetiva do estilo de jogo, mas, por exemplo, a gente falava na temporada passada da força ofensiva do Botafogo. Como ele massacra, como ele não tem piedade, pode ter um a menos e ele vai massacrar. Mas dessa vez também a gente fala sobre um sistema defensivo, uma certa proteção Claro que o John pega demais também, mas sofrido poucos gols, um golzinho só, Jailson. O equilíbrio da equipe como um todo, né? De todo o sistema tático. Agora... Mari P estava falando meio sobre o Newton, né? O Newton, Marlon Freitas. O Marlon Freitas agora segurando um pouco mais, sendo aquele cara de mais contenção ali e muito ativo nas inversões, né? Ele vai muito bem nas inversões, na bola longa, ele virando no Montoro pelo lado esquerdo, virando no Arthur também pelo lado direito, para justamente pegar a defesa adversária ali no balanço mesmo, e aí dá a oportunidade desses jogadores irem no 1 contra 1, que é o ponto forte deles. Então o Marlon Freitas também merece ser muito elogiado. E tem também a mudança em relação ao centroavante, acho que é o ponto principal, né? Tem o Arthur Cabral e o Igor Jesus. O Arthur Cabral ele vai exigir mais a jogada de força física, mais jogada de bola aérea, e o Igor Jesus ainda trabalhava um pouco mais por baixo. Então e o Botafogo já está adaptado a esse novo centroavante, esse novo estilo? Tá adaptando. Ontem foram, eu achei, menos cruzamentos do que na outra partida, que, enfim, o Botafogo fez muitos cruzamentos justamente para tentar encontrar o Arthur Cabral. Ontem eu achei que teve jogada um pouco mais por baixo. Ultrapassagem do Vitinho, o Arthur Montoro pelo lado esquerdo com o Savarino. Acho que teve uma jogada ali dinâmica por baixo mesmo. A gente vai conversar mais sobre esse Botafogo também, acompanhando o trabalho do David. Eu não sei se é o spoiler do Cícero Melo, mas a gente tem um treinador do Botafogo também falando sobre a possível estreia do Danilo. Desculpa, vai aí. Vou contar com ele no jogo do domingo. Está treinando, está bem, claramente sabemos que começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo, mas ele é um jogador que vai ser muito importante no jogo da equipe, é um jogador de muito nível e está bem, só precisa tempo e pouco a pouco minutos para poder chegar ao máximo nível fisicamente. Quem também falou dessa vitória do time do Fogão foi a galera do F360, que trouxe uma análise impecável aí dessa vitória grandiosa do time do Botafogo por 2-0. Depois dessa grande bobagem, dessa brincadeira, agora vamos falar de coisa séria. Copa do Brasil, Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Bragantino e a gente vai acompanhar o que disseram personagens da vitória do Fogão. Vamos lá. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Temos que
trabalhar, eu tenho que fazer os câmbios corretos para procurar manter esse time compacto o mais tempo possível, mas acho que com 5 câmbios eles vão ser todos importantes, os jogadores do elenco, e é minha responsabilidade cada jogo escolher bem para fazer que o time mantenha um estilo de jogo que sempre queremos impor na primeira parte do jogo. Estilo de jogo que queremos impor. O Bragantino nos primeiros minutos ali, indo para cima, chegando perto do gol, como a gente vê ali, mas foi o Fogão que balançou a rede, né, o Breler? Abel, o Bragantino começa bem porque essa formação com o Pita e o Sacha faz com que tenha sempre pelo menos um jogador dentro da área para incomodar. O Botafogo teve dificuldade para achar essa marcação, mas na primeira escapada já marcou o gol com o Montoro, uma boa trama pelo lado direito, Vitinho voltando a aparecer bem ali. Mas depois o Botafogo foi dominante, né? Se a gente tivesse de apontar... Ontem a gente já falava, né, que o Botafogo era favorito para esse jogo, pelo momento do Red Bull Bragantino, um time que está oscilando de fato, e é a cara do Red Bull Bragantino esse jogo. Faz ali 10 bons minutos, mas depois se desliga, não consegue manter uma sustentação durante a partida inteira, e contra um time eficaz como o Botafogo, isso sai caro. O Red Bull Bragantino pagou esse preço e poderia ter sido um preço ainda mais alto, que o Botafogo desperdiçou muitas chances, Arthur Cabral perdeu oportunidades, mas a gente já vê um desenho do Botafogo ideal ali, pelo menos do meio para frente, muito interessante. Arthur Cabral fazendo bem a referência, sendo esse cara ali, uma substituição ao Igor Jesus com uma função muito parecida. O Savarino voltando a jogar bem, porque essa temporada do Savarino tem sido abaixo e ele ontem foi um jogador mais ativo, né? Participa dessa jogada aí pro Arthur Cabral, que desperdiça. O Montoro acrescenta muito, não só em criação, mas no 1 contra 1, jogador de drible curto ali, muito insinuante, né? E jogando pelo lado esquerdo, encaixou muito bem na equipe. Do lado direito, o Arthur, normal, como de praxe. Então esse quarteto, né, ofensivo do Botafogo está redesenhado. Acredito que a base não vai fugir muito disso daí. Mas o David Ancelotti fala uma coisa interessante, né? Que é normal do futebol brasileiro, não só do Botafogo, de muitas equipes caírem de produção no segundo tempo. No caso do Botafogo, nem foi uma queda de produção, porque o time continuou criando chance, mas mais de intensidade, o time deu uma baixada. E ele fala sobre a necessidade do técnico ser assertivo com 5 mexidas, precisar rodar mais, precisar manter essa energia da equipe. E é normal para um técnico que tem só 5 jogos, que ele ainda esteja tateando, e até com jogadores que chegaram, né? Daqui a pouco já pode contar com o Danilo, que vai acrescentar muito. O Newton, que é um jogador que passou a ser mais usado agora, dando uma resposta boa também. Então, o elenco do Botafogo vai precisar se provar. E ontem já foi uma amostra de que o técnico entende qual é esse desafio, de fazer com que o time consiga manter intensidade, como é a característica desse Botafogo. Um time sempre muito intenso e vai precisar não só de um bom time titular, dessa base que já existe, mas também de usar bem e melhor o banco de reservas. Daqui a pouco, Olho Leal, análise dos gols do Botafogo com o amigo Eugênio Leal. Antes disso, André Donker. Qual a sua análise? O que você achou dessa vitória do Botafogo no primeiro jogo, no confronto com o Red Bull? É uma boa vitória do Botafogo pelo placar e principalmente pelo desempenho. Também vejo o Botafogo subindo de produção com o David Ancelotti nesse começo de trabalho. Muita coisa boa, o Breler destacou, concordo com alguns jogadores subindo, né, de produção cada vez mais ambientados, o Montoro já se estabelecendo. E é sempre chato às vezes fazer comparação, mas nesse caso é muito difícil Montoro, não fazer Almada? com o Almada, cara. Porque, assim, pelo perfil, pelo estilo, pela posição... Até a estatura, né? Exato, é tudo muito parecido e é um jogador, assim, que é diferente.
é diferente. E já fazendo o primeiro gol dele, mas não é só por causa do gol. Você vê o quanto que ele tem tecnicamente tem muito a acrescentar. Acho que vai ser um dos pilares técnicos dessa equipe do Botafogo. Mas outros jogadores, o próprio Newton, o Caio, acho que tem sido cada vez mais seguro assim, na defesa. Acho que tem feito boas atuações, então tem se estabelecido muito bem. A gente fala da produção individual, mas coletiva também. Olha os gols, como os laterais e os pontas têm combinado muito bem. O primeiro gol... Os laterais participam dos dois gols, né? Exato. Direito no primeiro, esquerdo no segundo. E no caso do segundo, até o Vitinho passa mais, o Arthur faz a jogada para lançar o Vitinho, e ali foi um setor onde o Bragantino teve problemas, até porque não tinha lateral esquerdo, o Santana foi improvisado e teve uma atuação mais complicada, e o John não acompanhou tanto no primeiro lance da marcação, então o Botafogo consegue fazer essa associação muito bem feita pelo lado direito, até chegar no lance da conclusão do Montoro para abrir o placar. Então, é muita coisa coletivamente acontecendo. Acho que o time, entendendo cada vez mais o David Ancelotti, que fala dessa importância, né, do banco para manter essa intensidade. E o Breler falou isso, eu concordo. Acho que o Botafogo manteve no segundo tempo, isso foi um positivo. O tempo contra o Corinthians caiu bem. Ontem não, ontem poderia ter feito o segundo gol no segundo tempo com 2 boas defesas do Cleiton, tanto que o Botafogo finaliza 6 vezes no primeiro tempo e finaliza 10 no segundo, então construiu para ter feito, embora também teve algum susto ou outro ali na segunda etapa com o John trabalhando bem também. Mas o Botafogo fez por merecer a vitória por 2-0 e poderia... Aqui rapidinho, pessoal, vocês acham que um início de trabalho muito bom aí do treinador do Botafogo? Qual a sua opinião desse início de trabalho do filho do Ancelotti? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar para o vídeo. Até ter conseguido um placar que encaminhasse ainda mais a classificação. E aí acho que esse é um ponto de melhora. Porque você está falando de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians, que ele poderia ter encaminhado a vitória no primeiro tempo, não encaminhou, toma empate e ainda correu o risco de levar virada. Ontem, poderia ter construído uma vitória ainda maior, mas pelo menos conseguiu um placar que você fica numa situação não do confronto resolvido, mas uma classificação próxima. Então acho que o Botafogo pode ter mais esse cuidado na definição das jogadas. Tem criado, mas pelo volume que cria, pode construir mais gols. É que ontem ainda o 2-0 deixa a situação bem encaminhada de qualquer forma. Para um técnico que acabou de chegar, para um setor ofensivo totalmente modificado, eu vejo que o trabalho está andando e está andando bem. Eugênio, eu estava dando uma olhada na ficha, nas informações do Álvaro Montoro, 18 anos, já defendeu seleção argentina sub-17, e eu confesso que eu não tinha visto ele jogar antes. Você já tinha visto ele jogar no Vélez? Sim, no Vélez. Inclusive jogou na Libertadores, né? Nem era titular absoluto no Vélez. É curioso isso, até porque é muito jovem. Muito jovem. Apenas 18 anos. Muito jovem. E a captação do Botafogo, né? Sempre muito certeira. Ele é um jogador que entrava, às vezes começava, mas normalmente entrava durante os jogos. O gol que ele marcou foi contra o Penharol? Sim. Pelo Vélez? Foi no jogo da virada, né? 2-1 sobre o Penharol. Por isso que o senhor prestou atenção. O Penharol saiu na frente, né? Foi a primeira rodada, se não me engano, da fase de grupos, e ele marcou o gol da virada, o 2-1. Mas assim, o jogo ontem foi muito curioso, porque o Bragantino mudou a sua maneira de jogar. Ele jogou num 4-4-2 clássico, com o Pita junto ao Sacha na frente. Normalmente entra o Pita no lugar do Sacha, né? E aí você tem alguém aberto de um lado, é um 4-2-3-1, né? Muitas vezes. O John um pouco mais livre para circular, Lucas Barbosa de um lado, aí você tem do outro lado às vezes o Mosqueira, às vezes algum outro jogador, o Vinicinho e tal. Mas ontem ele abriu mão desse segundo homem mais de lado, trouxe o John para fazer a esquerda, espetou o Pita e o Sacha. No início funcionou bem, porque o Bragantino ele tem como característica essa marcação alta e ele estava dificultando muito a saída do Botafogo da defesa para o ataque. E assim ele tinha a bola no ataque e ele gerou algumas situações de perigo, pressionava, até que ali por volta dos 10 minutos o Botafogo conseguiu sair. E aí no que conseguiu sair, no que ele consegue construir uma jogada que gira a bola de um lado para o outro, ele mostra o quanto ele estava preparado para ferir o adversário a partir dessa posse de bola. Aí faz o primeiro gol, cresce, logo depois tem uma outra possibilidade boa, até que chega o segundo gol. E aí ele resolve o jogo. A partir daí ele resolve o jogo. O Botafogo é um time que tem uma defesa muito sólida, com o David apenas sofreu um gol, que foi contra o Corinthians, né? O gol do Memphis, e conseguiu sustentar sem sofrer muito lá atrás, a partir do 2-0. No segundo tempo baixa um pouco a linha e aposta no contra-ataque, e aí, como o Bragantino tem que sair, naturalmente dá mais espaço, o Botafogo poderia ter já
encaminhado à classificação. Acho que não está fechado, 2-0, um placar que o Bragantino em casa pode tentar buscar, mas o Botafogo faz um dos gols que a gente viu ali, 2 defesas difíceis do Cleiton, né? Uma no chute do Arthur Cabral, outra do Nathan Fernandes. O Botafogo teria já praticamente saído classificado ontem, mas acho que foi uma boa atuação de um time que está em construção, é muito recente, né? Tem muita peça nova, até o técnico, e tem essa questão do segundo tempo, que foi contra o Corinthians, ontem de novo. É claro que ontem já com uma vantagem construída, mas ele não consegue manter no segundo tempo a pegada do primeiro. Então o primeiro tempo fica muito importante para definir o andamento do jogo, do que vai acontecer no segundo tempo, de como você vai conseguir se portar no segundo tempo. Para o Botafogo foi bom ter feito 2-0, que ele conseguiu, entre aspas, descansar, ou seja, não ser tão intenso, não ter que recuperar a bola no campo de ataque o tempo inteiro. Ele pode deixar a bola um pouco mais com o Bragantino, roubar no meio de campo e acelerar, que é como o Botafogo gosta de jogar, acelerando. O Botafogo adora acelerar. Se tem o Botafogo Way dos últimos anos, é esse. Essa aceleração, a transição rápida da defesa para o ataque. Por falar em aceleração, vamos ver uma tela agora falando do Barbosa, autor do segundo gol. Um belo gol do Botafogo, hein? Com essa aceleração que o Eugênio acaba de citar. Olha aí, partida completa do Alexander Barbosa, porque ele fez um gol, teve 2 finalizações, uma no alvo, 11 ações defensivas, foi um dos melhores também nesse quesito, também, repito. 4 duelos aéreos vencidos, foi quem mais venceu duelos aéreos. E a nota 7.45 do algoritmo do Data ESPN. Então ele está em primeiro ou segundo. Em todos os quesitos foi um dos melhores e destaque com um belo gol, um contra-ataque maravilhoso do Botafogo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu o time do Bragantino ontem por 2-0 lá no Newton Santos, né? Com direito a gol do Álvaro Montoro e também do Alexandro Barbosa, o zagueirão aí, né? Alexandro Barbosa fez o gol, né? Aí sacramentando ali o 2-0 já no primeiro tempo, né? O Botafogo que perdeu inúmeras chances, né? Deu 16 chutes, né? 7 foram direto ao gol e apenas 2, né, foram na rede, né, para falar a verdade, né? 5 ali foram defesas ou passaram muito perto, né? Mas o Botafogo perdeu algumas chances. Esse jogo poderia ser um pouco mais ampliado. Esse jogo poderia ser ali um 3-4-0 para o time do Botafogo, tá? É um jogo ali onde o Botafogo perdeu algumas chances. Mas assim, a mídia está enaltecendo demais a aula de contra-ataque, né? A mídia está enaltecendo demais os contra-ataques aí do time do Fogão, né? O time do Botafogo deu uma aula tática de contra-ataque que, meu Deus, que aula, né? O Botafogo impecável ali nos contra-ataques, muito bem, né? Principalmente nas partes dos 2 gols ali, muito bem treinado, muito bem compacto, muito bem distribuída ali a bola, até chegar às partes que fez os gols, né? Mas tá começando a criar uma forma, tá começando a criar um jeito ali, tá começando a ficar com a cara do filho do Ancelotti, tá? Acredito que em mais alguns dias aí o Botafogo vai estar, né, todo entrosado. A gente sabe que tem sim uma dificuldade logo no início, porque é totalmente diferente, a metodologia de trabalho é totalmente diferente do que já estava tendo, né? Então não teve uma pré-temporada já com esse treinador, ele já pegou em meio do caminho, né? Já tinha outro estilo, ele já chegou ali, perdeu alguns jogadores importantes, né? Agora no próximo jogo vamos ter aí a estreia do Danilo, né, no time do Botafogo. Então vamos ver aí como que esse time do Botafogo vai se comportar já com o Danilo, né? É mais um jogador, né? Então vai sim haver algumas dificuldades aí pro time do Fogão. Mas, na minha opinião, uma vitória muito boa, muito importante do time do Botafogo. Um 2-0 muito bom, tá? Pro jogo da volta. Dá sim para administrar esse resultado lá, né? A gente sabe também das fragilidades do Bragantino, que o Botafogo pode sim, né, ali explorar, né, essas dificuldades e tentar ali, quem sabe, até fazer um resultado também na casa do Bragantino, né? Então passar para as quartas de finais na Copa do Brasil. Quem sabe o Fogão ser campeão dessa Copa do Brasil, é um título que também o Botafogo corre atrás aí dessa competição. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse resultado? O que é que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!